Estamos aqui a bordo do Fiat Fastback Abarth 2026 e vamos testar esse carro pra valer. Vamos sair de Recife rumo a Fortaleza, uma média de 800 quilômetros, mas a gente vai e volta. Carro cheio, mala cheia, vamos testar a eficiência, o desempenho, o consumo e vamos ver o que é que o Fastback entrega na estrada. Lembrando que a gente está nesse exemplar que é praticamente 0 km, o odômetro está marcando exatos 1.200 km agora, então a gente está saindo de Recife, começando o nosso primeiro trecho, Recife-Natal. Estamos saindo de 6 horas da noite do Recife, então trânsito intenso, a gente vai pegar um fluxo misto, tanto trânsito como estrada, previsão aí de 280 km nesse primeiro trecho, 4 horas de estrada. Tanque cheio, 1.200 km, vamos ver o que é que ele vai entregar para esse primeiro trajeto. Bom dia, vamos embora. Hoje é o segundo dia de viagem, saindo de Natal rumo a Fortaleza, porta-mala cheio, carro cheio. Vamos ver o desempenho do Abarth nesse segundo trajeto. Ontem à noite finalizamos a nossa primeira parte do trajeto Recife-Fortaleza. Paramos em Natal, 290 km rodado e o carro fez uma média de consumo de 10 km por litro. Então assim, saímos de lá com o tanque cheio, estamos aí com um pouco mais de um quarto e agora vamos para a segunda parte da nossa jornada Natal-Fortaleza. Lembrando que ontem a gente viajou de noite, então demandamos menos do carro no que se refere a ar-condicionado, né, climatização e tudo mais. E a primeira parte do trecho, Recife-Natal, é toda duplicada. De Natal para Fortaleza, a gente vai pegar boa parte da estrada de mão dupla. Temos aí 513 quilômetros mais ou menos pela frente, 6 horas de viagem, de dia, pista mão dupla e vamos ver como é que o Abarth vai se comportar nessa segunda parte do trajeto. Vamos embora. Estamos aqui na segunda parte do nosso percurso Natal-Fortaleza. Ontem de noite a gente fez Recife-Natal. Eu queria já compartilhar com vocês as primeiras impressões que eu tive sobre o Abarth. A primeira impressão é que me fez muita falta o piloto automático adaptativo. Esse carro tinha tudo para entregar o piloto automático adaptativo, né? Ele tem sistema de permanência em faixa, tem o sistema ADAS e para entregar o adaptativo faltou um pouquinho, mas ele faz falta na nossa viagem, né? Principalmente quando a gente tá na estrada, um fluxo mais tranquilo e aí de fato o piloto automático dele é simples, não é adaptativo e faz falta sim. Fora isso, a gente percebeu um pouco de ruído na parte interna da cabine, o que é normal para a proposta do carro. A gente está falando de um Abarth, que é uma versão esportiva, então naturalmente o carro não tem nem a manta acústica no capô para não fugir dessa proposta, então a gente não poderia esperar nada diferente disso. Então quando a gente passa aí de 120 km por hora, fica nessa faixa, então a gente já sente dentro da cabine aquela trepidaçãozinha, né, que vem tanto do motor como do escapamento. Nada que desabone o carro. Fora isso, o carro tem muita estabilidade, gostei. Os faróis dele iluminam muito bem. Eu fiz um teste farol alto, farol baixo e de fato a iluminação dele é impecável, gostei muito. E no geral, fizemos aí uma média de 10 km por litro. Lembrando que a gente fez um percurso de noite na pista toda duplicada, né? Então vamos ver agora Natal-Fortaleza, o que é que ele vai entregar. Temos mais 500 km pela frente, de dia, sol quente, pista mão dupla. Vamos embora ver o que é que o Abarth promete e entrega. Primeiro abastecimento, 38 litros, andamos 350 km. Vamos ver quanto é que isso dá na prática agora. O carro andou 350 km. Deixa a gente dividir isso por 38 litros, média de 9,2 km por litro. E demos uma paradinha em Mossoró, 220 km desde o abastecimento e 282 km desde Natal. Naturalmente é um percurso que exige mais do carro, então a gente já percebe isso também no consumo, mas em contrapartida é um percurso que tem linhas mais íngremes, a gente consegue dar umas esticadas maiores no carro, né? Então naturalmente o consumo vai diminuir um pouco. A gente tem um consumo aí de 8,6 desde o abastecimento e 8,8 desde que saímos de Natal, mesma quilometragem em média, né? Não, 98 km por hora de velocidade média desde o abastecimento, né? Trechos bem mais tranquilos, retos, íngremes, dá pra gente testar um pouco e andar mais no Abarth. E aí, o que é que você tá achando até agora? Comenta aqui embaixo. Segunda parte do percurso, faltando aqui 147 km para a gente chegar e vamos precisar abastecer novamente, né?
como é um percurso que tem muito trecho de mão dupla, basicamente é um percurso que é inteiro de mão dupla, então naturalmente a gente vai demandar mais do carro, né? Vai precisar dar aquelas retomadas melhores, dar umas ultrapassadas. A gente teve muito fluxo de caminhão, então a gente teve 308 km de autonomia, e como aqui o etanol tá um pouco mais caro, vou botar R$150 pra gente ver o que é que vai mudar aqui. Apesar que os R$150 aqui deu 27 litros e quase completamos o tanque, hein? Estamos aqui quase completando. Natal, Fortaleza, acabamos de chegar ao nosso destino e fizemos aí uma média de 8,9 km por litro num percurso inteiro. 6 horinhas de viagem, conforme previsto, 510 km. Lembrando, né, é um percurso que exige mais do carro, então naturalmente o carro vai consumir um pouquinho mais. Abastecemos aí 150 assim que chegamos no Ceará e temos meio tanque aqui ainda para andar pela cidade. Vamos embora! Segunda-feira de manhã, estamos saindo agora da capital cearense, Fortaleza, odômetro marcando 2.023 km, tanquinho cheio, vamos embora, percurso zerado, vamos ver até quanto ele consegue andar com esse combustível que está aqui, lembrando que a gente está abastecido com etanol. Temos aí 506 km pela frente, média de 6 horas de viagem, lembrando que esse percurso é um pouco mais complicado, né? Um percurso que é mão dupla, então naturalmente a gente precisa demandar mais do carro. Vamos embora ver qual vai ser o desempenho do Abarth nessa volta. Chegando aqui em Mossoró, o carro tava com 2 pontinhos só. Parei no posto, botei aqui R$100, deu 20 litros e quase encheu, né? Quando chega perto de Natal, tem um posto que tem um preço melhor. Aqui tá R$4,99 o etanol, lá tá R$4,49. E aqui vai o nosso último cold start. Que saudades, Abarth. Terça-feira, 7h30 da manhã, estamos partindo para o nosso último trecho do percurso Natal, Recife, voltando de Fortaleza. Ontem fizemos Fortaleza-Natal, andamos aí cerca de 520 quilômetros e a gente fez aqui exatos 8,4 km por litro, na verdade 8,2 km por litro. Lembrando que foi um trecho mais pesado, a gente veio de dia, demandou mais do carro, é um trecho de mão dupla que precisamos fazer ultrapassagens e que a gente tá com etanol. Então, naturalmente, o carro vai consumir um pouco mais. Minhas impressões continuam as mesmas, um pouco de ruído interno na cabine, o consumo elevou um pouco diante da nossa vinda, mas de Recife para Natal a gente veio de noite, um percurso com o ar desligado, então o carro fez aí em torno de 10 km por litro. Naturalmente, de dia, com o ar-condicionado ligado, demandando mais do carro em uma pista mão dupla, o carro vai exigir mais e vai consumir mais naturalmente. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o nosso gasto total nessa viagem e vou falar todas as impressões que eu tive do Fastback Abarth 2026 durante todo o percurso de mais de 1.600 quilômetros, Recife, Fortaleza, Fortaleza, Recife. Fica até o final e já me conta aqui o que é que você está achando dessa jornada. Finalizando aqui nossa jornada, nosso percurso, nossa viagem a bordo do Fiat Fastback Abarth 2026, andamos exatos 1.780 quilômetros, estamos a 6 quilômetros do nosso destino aqui na cidade do Recife, e aí vamos devolver o veículo. Eu queria falar um pouquinho, compartilhar com vocês como foi essa experiência. Na média, use a faixa direita, GPS está atrapalhando a gente. Na média geral, o carro fez 8,2 km por litro, juntando trânsito de cidade, né, o fluxo de cidade, e o fluxo de estrada que a gente percorreu. Na estrada, a gente percorreu aí em torno de 1.600 quilômetros, então na cidade a gente andou pouco, ó. O nosso maior fluxo foi na estrada. E ele fez essa média aí de 8,2 km por litro no etanol, tá? O consumo é um pouco alto, sim, mas a gente demandou bastante do carro. É uma estrada que tem muito percurso de mão dupla, então mais de 60% desse caminho é de mão dupla. A gente viajou de dia com um carro pesado, 4 pessoas, mala cheia. Então, naturalmente, a gente, de fato, usou o carro com toda a proposta que ele tem para entregar. Em paralelo a isso,
Fora as coisas que eu já pontuei em termos de ruídos externos, internos também, né? Mas dentro da proposta do carro, eu achei o tanque dele pequeno. O tanque dele tem 47 litros. Então a gente sente quando precisa de um desempenho maior. A gente precisa parar mais para abastecer. Então foram 3 paradas na ida e 3 paradas na volta. Vou postar aqui para vocês qual foi o valor total de abastecimento que a gente gastou no Fiat Fastback Abarth para sair de Recife para Fortaleza, tá? E vamos fazer nossa conta final aqui para saber quanto foi que a gente gastou. Peguei 2 calculadoras. Nessa calculadora do lado direito eu vou botar os valores que a gente gastou e nessa calculadora do lado esquerdo eu vou botar quantos litros a gente abasteceu. Primeiro abastecimento tá aqui dia 21, antes da gente viajar. Abastecemos R$ 131,96, que foi o total de 27,55 litros. Segundo abastecimento, R$ 150, a gente abasteceu 27,83 litros. Terceiro abastecimento, R$ 180, a gente abasteceu 37,97 litros. Quarto abastecimento, a gente botou aqui 192,1 e colocamos 32,05 litros. Chegando no final, mais R$100, que deu o total de 20,04 litros. E nosso último abastecimento de R$ 70, que deu 15 litros. Na verdade, 14,73 litros. Total de 160 litros e total de R$ 823. Esse foi o valor que a gente gastou para sair de Recife até Fortaleza a bordo do Fiat Fastback Abarth. Lembrando que a gente gastou aqui 160 litros para andar 1.600 quilômetros. Então, na média, se a gente fizer a conta, dá uma média de 10 quilômetros por litro, uma boa média. O que é que vocês acham? Comenta aqui embaixo. Tá? E é isso, se você gostou desse conteúdo, já comenta aqui, me segue também no Instagram e no TikTok, que sempre estou postando conteúdos automotivos. E vamos embora, valeu!